Muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos para mais uma aula. Olha só. Como a gente tá nessa vibe das aulas em slides e tal, que eu tô usando o quadro lá no Meet, né? Vamos fazer uma aula sem enrolação, rápida e curta, talvez dê uns 10, 12 minutinhos, uma das mais curtas da gente. A aula de multiplicação de números racionais vai ser naquela vibe da aula de multiplicação de frações. A gente já tinha construído todo o conteúdo sobre frações, todo um conceito. E aí quando a gente for ver multiplicação de frações, tinha pouca coisa pra gente fazer. Na multiplicação de racionais vai ser bem parecido, porém tem uma sacada que a gente tem que ter. Porque multiplicar com decimais, a não ser que você multiplique na calculadora, coisa que eu recomendo para você verificar suas atividades, o processo ali, o que é interessante. Você faz a conta no papel, você realmente faz a conta ali bonitinho com o processo da aula, depois você vai no celular, pega e verifica suas contas, tá? Tá errado? Não, tá mais do que certo. Então vamos lá. Vamos começar o conteúdo da aula de multiplicação de números racionais. E é o seguinte, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma noção de como multiplicar, de como a gente vai fazer para multiplicar esses racionais. E olha só, a multiplicação de números racionais também é baseada nos conhecimentos anteriores sobre multiplicação de números inteiros e de frações decimais positivos, tá? ênfase muito nessa parte da fração, que a gente vai precisar muito nesse conteúdo. Acompanhe os exemplos e observe os sinais dos fatores e o sinal do resultado. Tá, pessoal, lembrando sempre que agora vou pegar minha canetinha aqui, aproveitar que ela vai ser mais de boa, fazer algumas anotações. A gente tem aquelas regrinhas, né? Mas olha só. Voltamos aqui, tá? Temos as nossas regrinhas aqui para multiplicação. Isso daqui a gente viu lá na aula de números inteiros. Depois a gente viu para racionais de novo. Depois para multiplicação de frações. A gente vai continuar revendo isso várias e várias vezes. Porque essas regrinhas aqui tanto servem para multiplicação quanto para divisão. Mas vamos ver hoje para multiplicação, tá? Mais vezes mais dá mais, ou seja, o produto de números positivos é positivo. Tipo, mais 2 vezes mais 1 dá mais 2. Mais 2 vezes mais 3 dá mais 6 e por aí vai. Mais por menos dá menos, tá? Ou seja, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. Depois, menos por mais dá menos de novo. Menos por mais, menos 1 vezes mais 4, por exemplo, dá menos 4. E menos por menos, o exemplo clássico, menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Então, pessoal, seguinte, copiem essas regrinhas, tá, no caderno. Faça alguns exemplos bacanas, a depender da calculadora do celular ou calculadora que você tem em casa. Ela já faz a relação do sinal, então se você colocar menos 1 vezes menos 1, ela vai te retornar mais 1, ou 1 positivo, né, sem o sinal. E é isso daí, ok? É importante ter essas regrinhas sempre em mente, porque eu vou fazer as contas e vai ter relação do sinal, tá? Porque tu vai precisar de frações, então é bom ter isso aqui na cabeça. Beleza? Dito isso, vamos para as frações, vamos para os decimais. A aula hoje é curtinha, tá, gente? Então vamos aproveitar. Temos de ter, tá? Faltou um T aqui, mas não tem problema. As frações em dia, a gente vai precisar delas. Há algumas formas de multiplicar números racionais, sejam eles quais forem. Porém, a forma mais natural, porque se a gente define número racional como uma fração, a forma mais natural de multiplicar números racionais é multiplicando frações. É a que está no nosso livro, né? Que o nosso livro usa, que é escrever os números racionais em forma de fração. Depois a gente multiplica, tudo bem? Isso ajuda muito nas contas, vamos ver por quê. Deixa eu pegar aqui agora o meu quadradinho e vamos circular essa primeira daqui para a gente ter um pouco mais de foco nela. Olha o que é que vai acontecer, ó. Eu vou escrever em lilás. Nessa primeira fração aqui, tá? Percebam que é diferente da soma, tá? Por que é diferente da soma? Aqui no meio, ó. Aqui no meio eu tenho vezes, não é soma. Então, quando eu tenho multiplicação, eu não preciso colocar tudo no mesmo denominador. Eu não preciso trabalhar com MMC, sabe? Isso já diminui muito o nosso trabalho. Então, olha só como é que funciona. Eu vou simplesmente, ó, vir pra cá e eu vou multiplicar em cima e embaixo, tudo bem? Deixa eu só apagar isso daqui. Olha aqui em cima, ó. Você tem menos 2 vezes mais 1, ou seja, é esse menos 2 aqui, ó, vezes esse mais 1 aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ficou meio ruim. Então, o que é que acontece, pessoal? Professor, o sinal, como é que o senhor coloca o sinal ali em cima? Esse menos aqui, ó, tanto ele pode estar aqui em cima quanto ele pode estar aqui embaixo. Por quê? Vamos ver por quê. Agora eu tenho que diminuir a sensibilidade do mouse. Olha só. Quando eu coloco aqui, ó, 2
sobre 3. Eu vou acelerar isso aqui na edição, certeza. Isso é igual. Esta daqui é sobre mais 3. Ou esta daqui, ó. Mais 2 sobre menos 3. O que acontece? Pra gente, tem várias situações dessas que são vantajosas. Só que, pra gente aqui, a gente vai usar essa daqui, ó. Por quê? Porque se eu pego o sinal de menos e coloco no menos 2 ali em cima, eu jogo a relação de sinal só pro membro de cima da fração. Tudo bem? Isso diminui minhas contas, ok? Então percebam que eu fiz a mesma coisa aqui, ó. O mais 1 sobre 5, eu peguei o mais e coloquei ali junto do 1. E embaixo, ó, eu deixo sem sinal. Tudo bem? Porque eu já vou ter que dividir, então se não tiver sinal na parte de baixo, melhor. Então eu posso fazer isso. Quando tem positivo, eu posso deixar simplesmente sem sinal aqui, ó. Esse sinalzinho de mais. Eu posso ignorar. Mais 3 é igual a 3 naturais que não tem sinal. Tudo bem? Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Lembrando o que? Tem que estar com as relações de sinais em dia. Porque eu faço o seguinte, ó. Menos 2 sobre mais 3. Como eu sei que vale das regrinhas de multiplicação, que vale para fração também. Quando eu tenho menos e mais, vai dar menos. Então fica menos 2 sobre 3. E esse 2 sobre 3, por mais que represente uma divisão, isso daqui é um número, tá, pessoal? E por isso que eu consigo fazer essas relações de sinais, ok? Então, aqui eu fiz isso. Portanto, eu pego o sinalzinho que está aqui fora e coloco menos 2, ó, aqui em cima, para fazer essa operação. E aqui, ó, eu faço de novo. Esse ficou bem feinho, deixa eu escrever aqui em cima. Pronto, agora sim. Olha só, eu vou dar um zoom para vocês lerem, tá? Não se preocupem. Aqui eu fiz o seguinte, o menos 2 que ficou em cima, eu coloquei na fração toda. Tudo bem? Mesma regrinha de sinal. Eu tenho menos por mais aqui embaixo do 15, vai dar menos, eu coloco menos na fração toda. Beleza? Lembrando que frações em dia e jogo de sinal em dia. Aqui embaixo eu vou colocar o quadradinho amarelo. Aqui agora vai ser um pouquinho mais rápido, né? Porque a gente já tem algumas regras que a gente pegou lá em cima. Mesma coisa, tá? Só que aqui eu tenho 2 sinais de menos. O que foi que eu fiz? Peguei aqui, ó. Coloquei nessa fração para multiplicar. Aqui nesse quadradinho aqui do meio. Multipliquei embaixo direto, tá? E em cima eu fiz menos 3 vezes menos 4. A mesma ideia de pegar o sinal e colocar só na parte de cima para fazer a relação. Embaixo dá 14 e em cima dá menos por menos dá mais, tá? Mais 12. Isso aqui é como se fosse o inverso de 3 vezes o inverso de 4. Daí fica o inverso do inverso, que é o próprio número. No caso 3 vezes 4, que é 12. Tudo bem? 12 positivo. Aqui eu ainda poderia colocar... escrever isso aqui assim, ó. Opa! Eu não estou riscando, eu estou colocando quadrados. Agora está riscando. Isso daqui ainda seria igual a uma fração... Isso seria igual a mais... Aí uma fração 12 sobre 14. Ficou bem feio, mas dá pra entender, tá? Tudo bem? Então esse cara aqui seria igual a esse cara aqui, 12 sobre 14, com mais aqui fora da fração, tá? Mas, bom, isso não vai fazer tanta diferença assim. E de forma geral é isto, tá? Multiplicar frações e fazer relação de sinal. Vamos para o próximo. Decimais. Agora a coisa fica interessante, porque o último slide foi revisão. Revisão de multiplicação de frações que a gente já sabia relação de sinal. Vamos ver agora o seguinte, ó. Se ao invés de termos frações, tivermos números decimais, que são os números com a vírgula, vamos precisar colocá-los em forma de fração, tudo bem? Isto feito, a gente pode multiplicar. Então vamos lá. Vamos começar a rabiscar, que é isso aí. Ó, circular essa primeira parte para a gente dar mais destaque. Pegar aqui a canetinha. Olha só, eu tenho 0,4 vezes 1,2. De imediato, isso aqui, tipo... Poxa, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Vamos fazer o que a gente tem feito. Vamos transformar em fração. Então, olha só. Eu transformei aqui, ó. Esse 4 sobre 10, se você pegar o teu celular agora, uma calculadora que você tenha, e dividir, tu vai ver que isso aqui vai dar 0,4, exatamente. Esses caras aqui, ó, são iguais, tudo bem? Beleza. 1,2, como já é de se imaginar, eu peguei, deixa eu só circular aqui, e transformei nessa fração aqui, ó, 12 sobre 10, tá? Se você for dividir, você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? 1,2 é igual a 12 sobre 10. E daí, pessoal, a gente faz o seguinte, ó. A gente vai multiplicar em cima e embaixo. Professor, mas não tem sinal. Ok, não tem sinal. Esse primeiro exemplo é um pouco mais simples, tá? Olha aqui, ó. A gente chega neste resultado aqui, nesta fração. E aí, ó, mesma coisa. Multiplica o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo, tá?
Estou rabiscando um pouco, mas tudo bem. Daí vai ficar o seguinte, vai ficar 4 vezes 12 sobre 10 vezes 10. E aí morre o nosso problema, porque aqui é só resolver a conta, tá? Isso aqui vai dar 48 sobre 100. Isso daqui vai ser igual a 0, 0... Pera aí. Aqui, agora sim. Pera aí, eu vou tentar desenhar isso aqui e já volto. O 100 sobre 48 que eu tinha falado, isso aqui dá 0,48, tá? Se tu dividir aí no teu celular, calculador, enfim, tu vai encontrar esse valor. Beleza? De novo, tá, pessoal? Aqui é aquela questão básica, tá? A gente vai multiplicar dois números, só que são números decimais, a gente não sabe exatamente como multiplicar eles. Depois de um tempo, você já tem na cabeça as frações que esses caras aqui representam, tá? E aí você já multiplica direto as frações e sai a conta, ok? Mas no início, às vezes é um trabalho de formiguinha mesmo. Você tem que pegar, por exemplo, calculadora, 3 sobre 10, 4 sobre 10, 5 sobre 10. E aí ver uma fração que seja igual a esse número decimal, tá? Para você trabalhar com a fração. Beleza? Vamos para uma fração que tenha jogo de sinal. Olha só, deixa eu pegar, pessoal. Aqui a gente tem um sinal de menos. Tudo bem. E aqui a gente tem um sinal de mais. Entra nas regrinhas que a gente já viu para multiplicação. Que aquelas regrinhas valem para multiplicação de inteiros, multiplicação de racionais, de frações, enfim. Se dá menos por mais, eu já sei que o resultado vai dar menos como está aqui embaixo, tá? Agora vamos ver como é que chega no resultado. Você troca o seguinte, ó. 0,15 ou menos 0,15 é igual a menos 15 sobre 10. 15 sobre 100. Me desculpe, tá, pessoal? Tá fazendo zero, faltando um zero aqui. Isso aqui vezes 4 sobre 100. Tudo bem? Daí, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar embaixo e em cima, como a gente já fez. No caso, você pega o sinal e coloca só no número de cima. Ok? A gente já viu porque que isso pode ser feito para simplificar as contas. O mais 4, eu resolvi não colocar o sinal de mais. Mais 4 e 4 normais são a mesma coisa. Então eu posso colocar o 4. Fica menos 15, tá? Aqui em cima. Vezes 4 sobre 100 vezes 100. Isso vai dar menos 60 sobre 10.000. E quando você fizer as continhas, você vai ver que isso aqui vai dar menos 0,006. Tudo bem? De novo, aqui, pessoal, é aquela questão de tipo... Esse resultadinho aqui... O que é que acontece? Vimos aqui o procedimento padrão. Tu pega o número em forma decimal, transforma em fração, depois multiplica e seja feliz. É isto. Vamos ver o último slide de hoje para a gente fechar. Porque é o seguinte, ó. Números decimais, frações, beleza, aqui a gente sabe fazer. Transformar frações em números decimais. Já sabemos fazer, é só dividir. Agora, transformar decimais em frações, aí pode ser que tenha alguma complicação. Mas isso é fácil de fazer também, vocês conseguem pegar rapidinho. Vamos ver porcentagem. A porcentagem nada mais é, pessoal, do que uma fração, tá? Ela representa uma fração. Então é o seguinte, ó. Quando vamos operar com porcentagem, fazemos o mesmo. Colocamos as porcentagens em forma de fração e multiplicamos. Vamos ver o que quer dizer porcentagem, tá? Por exemplo, 20%. 20% lembra muito de 100. 20 de 100. E é exatamente isso que representa. Representa 20 sobre 100. Como, por exemplo, quando você escuta no jornal. 60% da população brasileira está vacinada. Quer dizer que para cada 100 pessoas do Brasil, 60 já estão vacinadas. Tudo bem? 60 de 100 ou 60 por 100. E aí surge o termo 60%. Tudo bem? Aqui no caso é 20. 20% ou 20 por 100. 20 de 100, 20%. 2 sobre 100. Estou sendo um pouco repetitivo, me desculpem, mas é para todo mundo pegar. No caso fica 20% de 240 vai ser 20 sobre 100 vezes 240. Que é fácil de a gente resolver, tá? A gente já fez esse tipo de multiplicação. Você imagina que aqui, ó, é como se fosse 240 sobre 1, tá? E aí você multiplica normalmente, tá? Em cima e embaixo. Embaixo aqui vai ficar só o 100 e em cima 20 vezes 240. Isso dá 4.800 sobre 100, ok? E no final das contas dá apenas 48, tá? Lembrando, pessoal, uma boa dica, tá? Para ver se vocês estão fazendo as contas realmente certo quando vocês estiverem fazendo exercícios. Quando você faz a porcentagem de um número, a não ser que essa porcentagem seja maior do que 100%, no caso, o número que você vai obter vai ser menor do que o que você estava multiplicando, tá? No caso, a gente estava multiplicando por 240 e obteve apenas 48, tá? Veja que 48 é menor do que 240. Na próxima,
a gente tem 30% de 60, tá? Isso daqui, mesmo procedimento, 30% é igual a 30 sobre 100, vezes 60 fica 30 vezes 60 sobre 100, e fica 1.800 sobre 100, que é igual a 18. Professor, mas não vai ter multiplicações com relação de sinal? Não, porque você não tem porcentagem negativa geralmente, tá? Geralmente, possa ser que tenha, mas aqui não é bem o caso, tá? Então vamos fazer o seguinte: se fosse 30% de menos 60, a única coisa que mudaria, ó, é que aqui teria um menos. Tudo bem? Você teria que fazer relação de sinal aqui. Se fosse, por exemplo, eu quero saber quanto é menos 30%, mesma coisa. Acabaria que teria um menos aqui para você fazer a relação de sinal, tá? É só isso. Acaba sendo bem simples. Fechamos a aula com um pouco menos de 20 minutos. E bom, no mais é isto, tá, pessoal? Essa parte de porcentagem mais rápida, multiplicação de frações, enfim, coisas que a gente já sabia usar, tá? Só requer um pouco mais de carinho. Lembrando sempre que eu estou disponível para tirar dúvidas praticamente a qualquer hora do dia, mas eu respondo mais rápido na segunda-feira. É o dia da nossa aula, então geralmente eu estou online. Obrigado pela atenção. Desculpem se a aula ficou cansativa ou longa. Se ficou alguma coisa mal entendida, só me avisar, tá? Mandar mensagem. Lembre-se de fazer a atividade e tirar dúvidas, ok? Qualquer coisa, estou aqui para ajudar vocês, beleza? Se alguém se interessar também, faz o seguinte: manda mensagem para mim que eu posso mandar esses slides também e com algumas correções, tá? Para vocês. No mais é isso, boa semana, bons estudos, muito obrigado, até semana que vem, tá? Valeu!